Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de inglês, vamos dar sequência agora no nosso conteúdo, né? Nós finalizamos na última aula o capítulo 8, a unidade 8 da nossa apostila, que falava um pouquinho sobre antônimos e sinônimos. Quero fazer uma observação aqui para o comentário de alguns alunos, né? Que acharam que a professora judiou um pouquinho, né, Kevin? Mas na verdade foi pro bem de vocês, tá? Eu sei que as atividades, o exercício para fazer a tradução do vocabulário deu realmente um pouquinho de trabalho, vocês levaram um pouquinho de tempo, mas podem ter certeza que vocês conseguiram memorizar, conseguiram aprender palavras novas. Claro que vocês não vão conseguir, né, de um dia para o outro, de uma hora para outra, memorizar todo aquele vocabulário que a apostila traz. Mas, com esse exercício de tradução, eu tenho certeza que pelo menos algumas palavras novas vocês conseguirão memorizar e conseguirão aprender. Tudo bem? E tem que dar trabalho mesmo. Vocês estão aí para estudar, né? Então, vamos lá que nós estamos quase acabando o ano. E se Deus quiser, logo logo nós estaremos juntos novamente para terminar o ano aí de forma presencial, né? Bom, mas vamos dar sequência então. Hoje nós vamos iniciar a unidade 9, tá? Unidade, capítulo, né? Eu sempre falo unidade, capítulo, não sei como vocês preferem chamar aí, mas nós vamos iniciar a unidade 9 da nossa apostila, que vai falar um pouquinho a respeito da communication, da comunicação, ok? Assim como na língua portuguesa, no inglês, nós temos também a verbal e non-verbal language, tá? Que seria a linguagem verbal e a não verbal, tá? Então, vocês já sabem, já conhecem que a linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras escritas ou as palavras faladas, né? Quando nós escrevemos um texto, uma frase, ou quando nós conversamos, nos comunicamos, nós temos aí a verbal language. E a non-verbal language seria aquela na qual nós utilizamos alguns signos diferentes da escrita, das palavras, né, faladas ou escritas, tá? A non-verbal language é aquela que nós vamos usar imagens, desenhos, né? Lá na apostila na página 386 da apostila de vocês, vocês têm lá alguns exemplos. O semáforo, quando ele utiliza, né, a luz vermelha, amarela, verde. Nós temos as placas de sinalização, quando traz aí para vocês as imagens e o significado que essas imagens têm para nós. Uma placa de pare, uma placa de proibir usar celular, uma placa, por exemplo, na porta de um banheiro que vai indicar se é feminino ou masculino. São todos exemplos aí de non-verbal language, da linguagem não verbal, assim como na língua portuguesa. E temos também a questão da linguagem mista, né? Que no inglês nós vamos chamar de verbal and non-verbal language, que vai ser a linguagem mista, que é aquela que vai trabalhar com palavras, com a escrita e também com a imagem. Então, lá na page 387, vocês têm o exemplo da história em quadrinhos, né? Então, essa linguagem mista, ela está presente nos cartoons, nas histórias em quadrinhos, em anúncios publicitários, e-mails, que são tipos de textos, são gêneros aí que vai misturar tanto as palavras quanto os desenhos e as imagens. E aí nós sabemos, né, que é muito importante para a compreensão, às vezes, o uso das imagens que esses textos fazem. Principalmente na língua inglesa, o fato de, às vezes, não conhecer muito o vocabulário, de talvez ler um texto, um enunciado e ter problema, ter dificuldade com a questão da tradução das palavras, o uso das imagens, dos desenhos, ele acaba nos auxiliando bastante na hora de fazermos a interpretação, né? Uma compreensão, responder um exercício. Então, é bastante interessante e importante nós conciliarmos aí, prestarmos atenção nessa questão da non-verbal language também na língua inglesa,
tá? Então, a unidade 8, ela traz essa introdução bem tranquila, tem a explicação, a parte teórica. Seria interessante que vocês fizessem a leitura na apostila, destacassem talvez alguns termos, algumas partes que vocês consideram importantes. E aí, lá na página 390, vocês têm um roteiro de aula que pede para que vocês façam um resuminho explicando o que é a verbal e a non-verbal language. Ok? Podem fazer esse resuminho em português mesmo, né? Então, usando o que a apostila traz da parte teórica, vocês completem essa página 390 com a explicação sobre os tipos de linguagem que nós temos. Tudo bem? Terminando isso, voltem lá para a página 388 e lá na página 388 nós vamos trabalhar um pouquinho com adjectives. Tá? Então, como eu já disse na última aula, vamos continuar trabalhando com vocabulary também. Porém, agora nós vamos trabalhar com uma classe especial, que é a classe dos adjectives. Na verdade, a nossa preocupação aqui não vai ser exatamente o vocabulário dos adjetivos, e sim os degrees, né? Nós vamos trabalhar aqui com os graus, comparativo e superlativo. Tá? Então, lá na página 388, vocês têm a questão das comparative forms. Então, quando nós temos um adjetivo, nós podemos usar esse adjetivo para criar frases no grau comparativo e no grau superlativo, tá? Então, por exemplo, se eu pego lá o adjetivo bonita, tá? E eu quero dizer que a Mariana é mais bonita do que a Rebeca. Então, eu estou fazendo uma comparação usando o adjetivo bonita. Eu posso dizer que a Maria Eduarda é tão bonita quanto a Mariana. Então, eu também estou fazendo uma comparação utilizando o adjetivo. E eu posso dizer ainda que a Marlizinha é menos bonita do que a teacher. Tá? Ó, então eu também estou comparando a Marlizinha com a teacher e aí usando também um grau diferente, que no caso seria um comparativo de inferioridade, ok? Então, no inglês nós temos 3 formas de comparativo. Nós temos o de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. O que é importante vocês aprenderem? As estruturas. Tá? Então, claro que é de extrema importância que vocês conheçam o significado das palavras, o significado dos adjetivos, mas na hora de usar esses adjetivos no grau comparativo, cada tipo de comparativo ele possui uma estrutura, ele possui algumas palavrinhas que vão acompanhar esses adjetivos para dar essa ideia de mais, de menos ou de igualdade. Ok? Então, nessa página 388 que vocês estão, a apostila, ela começa a falar sobre o comparativo de superiority, de superioridade. E o comparativo de superioridade, nós vamos ter que tomar cuidado, por quê? Porque nós temos 2 formas diferentes de usá-lo. Tudo vai depender do tipo de adjetivo que nós temos. Se é um adjetivo curtinho, que tem a escrita pequena, ou se é um adjetivo mais longo, com uma escrita maior, tá? Por quê? Porque a estrutura ela vai ser diferente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na apostila e vou comentando, vou explicando que é melhor vocês visualizarem para poder entender melhor, tá? Então, olhem aqui. Nós temos como exemplo 2 adjetivos.